queria agradecer, antes de mais nada, o convite de estar aqui. Acho sempre muito importante a gente falar sobre o trabalho para pessoas que não estão acostumadas a nos ouvir, porque isso nos obriga a exercitar um tipo de linguagem que é aquela sair do conforto da linguagem que a gente usa todos os dias, no caso a linguagem acadêmica, porque entendo que o conhecimento é, antes de mais nada, um patrimônio social. Mais do que cultural, é um patrimônio social para mim, que trabalho numa universidade pública e que tenho todo o meu suporte pago pelo imposto do contribuinte. Então, quando a gente se lembra disso, eu falo assim, para quem mesmo é que eu falo? E eu busco esse desafio de me fazer entender, não apenas pelos meus alunos e não pelos públicos fechados nos congressos. Então, agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui para poder falar um pouco sobre esse trabalho que a gente desenvolve já há 15 anos, relacionado com o tema ação. E ontem, essa semana, teve o lançamento do livro. Eu acho que esqueci de desligar meu telefone, desculpem. Espera um pouquinho. Essas maquininhas que fazem a gente pirar. Mas essa semana a gente fez o lançamento desse livro, chamado Atletas Olímpicos Brasileiros. Eu ponho ele de lado assim também, para vocês terem uma ideia do tamanho do trabalho, do peso do trabalho, não é? Mas é um trabalho que sintetiza 15 anos e que se relaciona diretamente com a história do esporte olímpico brasileiro, pela ótica de quem faz o esporte no Brasil, que é o atleta. Não é? Então, quando me propuseram o tema ação, não existe nada mais relacionado com a ação do que o esporte, mas eu penso numa ação não apenas pela estética do movimento, mas eu penso a ação em diferentes perspectivas, naquilo que diz respeito à formação do cidadão, à construção de uma proposta cultural, sim, e falo também de um patrimônio da humanidade, porque o esporte, ao longo do século XX, ele foi transformado num produto, como tantos outros, privatizado, e a humanidade se viu desprovida de um patrimônio que era dela, que é o movimento humano. E os atletas me mostraram isso ao longo da pesquisa, porque o esporte para esse público, ele era, antes de mais nada, uma linguagem. Não é? Era uma forma dessas pessoas manifestarem as suas habilidades, e algumas delas, talvez com poucas outras possibilidades de manifestação dessas habilidades que não pelo próprio corpo. Então, é muito interessante a gente pensar que existem inúmeras formas de nós nos colocarmos no mundo, e o atleta tem o seu movimento, as suas habilidades como essa possibilidade, assim como o artista tem os quadros, tem a música, tem as artes cênicas. O atleta, ele é um artista do movimento, e um movimento que se coloca em ação. E, ao longo desses 15 anos, nós entrevistamos 1.342 atletas, que foram aos Jogos Olímpicos desde 1920 até 2012. E é muito interessante observar, pela narrativa desses atletas, como a sociedade se transformou, como o esporte se transformou, sendo hoje esse grande produto que é, e no caso específico do Brasil, ainda sendo a cidade sede dos Jogos Olímpicos do ano que vem, que muda consideravelmente a dinâmica da cidade do Rio de Janeiro, que sediará os Jogos Olímpicos, mas que mexe com o Brasil como um todo, uma vez que essa conta será paga por todos nós, né? E não apenas pelo povo carioca. O que esses atletas me mostraram? Né? Eu sou absolutamente apaixonada por esse projeto. Não é? E sou apaixonada porque eu gosto de gente. Né? Eu acho que eu não seria capaz, embora eu goste muito dos animais também,
mas eu não consigo me imaginar fazendo pesquisa com animais. Nesses anos, eu ouvi 1.342 histórias. Histórias de pessoas que, num primeiro momento, têm uma vida comum, não é? E que, em algum momento, se descobre habilidosa. E a descoberta dessa habilidade, ela é quase como um gesto mágico, não é? Porque é aquilo assim, o que se faz com isso agora? Então, claro que a criança não tem consciência disso, mas os adultos, os cuidadores, começam a se preocupar como agir com aquilo ou o que fazer com aquilo. E aí é muito interessante a gente ver como essas histórias individuais começam a se cruzar com a própria história do Brasil e também com a história da humanidade daquele momento. Fala, nossa, mas que pretensão, né? Como é que um garoto lá do interior do Rio Grande do Sul está relacionado com a história do mundo? Porque esses caras, quando eles vão para uma edição de Jogos Olímpicos e ganham uma medalha, quebram um recorde, eles inevitavelmente mexem com a estrutura do seu próprio local de origem e do esporte de uma forma geral. Não é? Por quê? Porque ele estabelece uma marca que coloca em movimento outras pessoas depois a buscarem aquela marca. E o brasileiro, a cultura brasileira tem uma coisa muito curiosa em relação a essa disposição das pessoas fazerem bem feito as coisas. Não é? A gente tem uma marca cultural que desvaloriza as pessoas que buscam a excelência. E o esporte não vive sem a excelência, porque o atleta, para chegar a ser olímpico, ele precisa diariamente buscar uma nova marca, um novo patamar. Ele é um sujeito inquieto por natureza e que, se não for assim, ele não chega a ser olímpico, não é? Isso no Brasil parece meio um pecado, quando ele bate no peito e fala assim, eu quero ser o melhor naquilo que eu faço, eu quero ser o melhor do mundo. E aí é muito legal a gente ver atletas que ouviram dos seus técnicos, né? Ah, rapaz, vai lá. Mas assim, melhor do mundo você? Como é que você vai vencer o japonês? Como é que você vai vencer o americano, o alemão? Né? Você veio da favela, você veio do morro, você veio do... Né? E alguns atletas tomam isso como um desafio a mais. Mostrar para os próprios mestres que eles são capazes de fazer diferente. Não é? E imbuídos dessa ideia, eles passam a treinar mais, eles passam a fazer mais, não é? E é essa marca que depois fica para outras gerações que tomam aquele sujeito como um modelo de identificação para suas próprias ações. Então, vejam, eu vou contar algumas histórias, não é, para vocês, para ir tentando ilustrar isso. Uma história que marca muito essa pesquisa, porque ela foi feita em 2002, quando eu ainda fazia o projeto específico sobre os medalhistas. E eu conheci o Joaquim Cruz. E o Joaquim Cruz tem uma história muito brasileira, né? A família do Joaquim Cruz morava no Piauí e ela migra para Brasília na época da construção de Brasília. E o pai vai primeiro, passado alguns meses, a mãe pega os 5 filhos, sobe num pau de arara, vai para Brasília. Passado alguns meses, as coisas não dão certo, eles voltam para o Piauí. E lá no Piauí também as coisas não davam muito certo. A mãe dele vai em busca do pai novamente. E o Joaquim nasce em Brasília. Né? E é interessante que ele fala para mim, ele fala assim, olha, eu sei que a minha mãe é responsável por aquilo que eu fui depois, porque ela me fez mais forte. Né? Eu falo assim, Joaquim, mas mais forte como? Porque depois de tudo que ela passou, ficou uma marca genética em mim, né? da superação da diversidade, porque nessa segunda volta para Brasília, morre uma pessoa no meio do caminho, aí eles têm que voltar, é uma viagem que dura quase 40 dias, e vocês imaginam uma mulher com 5 filhos fazendo isso. Né? Mas, enfim, lá por Brasília, ele começa a fazer coisas, e aí ele estudava numa escola,
E o sonho dele era ir estudar na escola do SESI, que ficava depois do Capão. E eu falei, mas por que você queria estudar na escola do SESI? Porque lá tinha 3 lanches por dia. Não é? E porque lá tinha aula de educação física. E ele adorava jogar basquete. Não é? O sonho do Joaquim era ser basqueteiro. E aí, na escola do SESI, então, ele começa a se destacar na educação física, ele vai fazer... ele já era longilíneo, e aí ele começa a jogar basquete, e aí, um belo dia, um americano vai a Brasília fazer uma clínica de basquete. E ele, por conta das habilidades dele, é convidado a ser um dos executores dos movimentos. E, ao final, o professor dá aquele super tênis de lona All-Star, né, que na época era o uau, né, para ele de presente, e fala assim, olha, quando você terminar o ginásio, o colégio, eu te espero nos Estados Unidos para você estudar comigo e jogar basquete comigo. Pronto. Ali estava dada a marca que fez a diferença na vida do Joaquim, porque ele passou a ter um objetivo, inclusive para estudar e também para treinar. E aí as coisas que a vida proporciona, não é? A gente vê que, apesar de toda a determinação dele em fazer aquilo, o professor, ao bater os olhos nele, viu que ele tinha um perfil para corredor. E chega e fala, Joaquim, seguinte, basquete tem muita gente que faz e você vai ser mais um. Agora, você pode ser o cara que faz a diferença no atletismo. E ele falou assim, mas eu gosto dos meus amigos do basquete. Ele falou assim, não, mas veja, você pode continuar jogando basquete, mas se você treinar para o atletismo, você vai ser um cara. E ele, para parar de ouvir a falação do técnico, ele fala, ok, ele pega o treino, só que ele some, porque ele não queria ouvir falação, ele queria continuar jogando basquete. E o professor, muito esperto, viu que ele estava usando daquela estratégia e foi um pouquinho mais esperto com ele, que ele. E foi na casa dele falar com a mãe dele. Falou, olha, teu filho é um talento, ele só precisava treinar um pouquinho, porque eu queria que ele participasse desta competição, que era o Campeonato Escolar de Brasília. Porque eu tenho certeza que a hora que ele passar por esse campeonato, as coisas na vida dele vão ser diferentes. E aí ela falou assim, pode deixar. Aí o Joaquim chegou lá na casa naquele dia e falou assim, Juca, meu filho, vem cá. Ó, teu professor veio aqui, falou comigo, e é assim, você tem que treinar com ele. Não, mãe, não quero treinar com ele, eu não quero fazer atletismo. Juca, olha, é uma competição, meu filho. Vamos lá, faz isso, você vai ver que vai dar certo. E aí, assim, ele falou não para o técnico, mas ele não conseguiu falar não para a mãe. E aí ele fez lá o treino, e ele ganhou aquele campeonato. Daquele campeonato, 2 semanas depois, ele foi para o Campeonato Brasileiro, e ele já bateu recorde, e ali ele foi para o Sul-Americano, e ele veio a ser o atleta que se tornou, e não só o atleta que ele se tornou, mas a referência de cidadão que o Joaquim é para a gente até hoje. Por que eu conto isso? Eu não endosso nenhum discurso neoliberal que deposita no sujeito toda a responsabilidade pela sua trajetória. Essa coisa do yes, you can é muito relativa quando você tem um Estado e uma sociedade que pouco faz pelo cidadão e deposita nele toda a responsabilidade pelas suas mazelas. Mas há também uma parte de responsabilidade do sujeito de sair dessa condição tutelada que o coloca em movimento para buscar os seus objetivos. Entendo que o esporte talvez seja uma das melhores escolas, uma das melhores formadoras para esse tipo de caráter, não é? Porque, assim como o Joaquim, quando ele começou a treinar e ele viu que, para ele ser o primeiro, ele tinha que se desdobrar em treinos, ele descobriu que era preciso muito mais do que simplesmente ficar na pista. E ele tem um conceito que ele aplica hoje nos projetos dele, que é o atleta 24 horas. Não é? Que ele fala assim, olha, para os meninos que treinam com ele, se você quer ser um cara que alcança bons resultados, não adianta você só vir aqui na pista e fazer o teu treino e seguir a planilha.
mas você tem que dormir direito, você tem que comer direito, você tem que estudar para você ter um reconhecimento maior daquilo que é o esporte, e que isso, então, vai organizando a vida dessas crianças e desses jovens que resolvem praticar esporte, porque o esporte é um momento breve da vida de cada ser humano, não é? E talvez o atleta seja um dos únicos seres humanos que morre 2 vezes em vida, né? Ele morre para a carreira, que é uma morte dolorosíssima, né? Que põe o sujeito depois no esquecimento, que o obriga a desenvolver uma nova identidade, e no caso de alguns que experimentam os pilares mais altos do esporte, voltar à condição de um simples humano requer um renascimento, que alguns conseguem fazer e outros não, e depois, ao final da vida, quando ele dá o último suspiro. E esse momento de transição, dessa vida de glamour, dessa vida de resultados, de visibilidade, ela põe o sujeito como numa cachoeira, né? que ele se esvai em água, e que, às vezes, ele segue com o rio, e muitas vezes ele fica enroscado pelas margens. E a gente pôde ver parte dessas histórias também contadas nesse livro. Há quem pense que a vida do atleta é fácil, não é? Por quê? Nossa, competir é legal, viajar é legal, não é? Ter acesso às pessoas que fazem a fama do esporte, mas poucos sabem o quão árdua é a vida do atleta para se chegar a isso. Dizem as teorias do treinamento que, para um atleta chegar a ser olímpico, ele precisa de 8 a 12 mil horas de treinamento, dependendo da modalidade praticada. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas meninas da ginástica rítmica ou da ginástica artística, que competem com 16 anos, o que são 8 mil horas na vida de uma pessoa que tem 16 anos? Então, a gente fica imaginando, né, com quantos anos esse processo começou, e tudo o que deixou de ser feito naquela faixa etária, como outras crianças fazem, para ela chegar a ter um resultado. Para depois ser chamada de rainha dos Jogos Olímpicos ou de princesa dos Jogos Olímpicos. Então, nós tivemos a oportunidade, por exemplo, de entrevistar garotas que, aos 21 anos, já sofreram 7 cirurgias. Não é? E que, feita a transição de carreira, buscam agora recomeçar a vida aos 21, 22 anos, sem ter tido adolescência, sem ter tido as coisas todas que as pessoas dessa faixa etária têm. O outro lado do esporte é que, não por isso, deixa de mobilizar crianças desejosas de fazer aquilo. Entendo que o gesto do esporte, ele é uma experiência estética. Né? Em que sentido a experiência estética? Eu não sei vocês, mas eu assisto esporte, assisto os Jogos Olímpicos, e já não assisto mais como torcedora. Né? Eu não consigo ser torcedora. Porque, conhecendo tudo isso que a gente conhece do esporte, o meu olhar ele é direcionado para aquilo que é específico do atleta. Seja um movimento, seja a superação de algum evento pessoal que ele viveu. Mas, para mim, os Jogos Olímpicos, eles são quase a manifestação da transcendência em 2 semanas de encontro entre os melhores do mundo. O que isso quer dizer? Quando a gente pensa na psicologia, o mito do herói é um dos mitos presentes em todas as mitologias do mundo. E por que ele é um arquétipo? Não é? Porque ele nos mobiliza para a ação. Né? Em que sentido? O herói é aquela figura que é meio humana, meio divina. O herói é sempre uma mistura de um pai divino ou de uma mãe divina com um mortal. E aquilo que nos aproxima desse herói é porque ele é finito, ele é mortal. Mas, em vida, ele realiza aquilo que é divino, aquilo que o imortaliza. Seja pela força, seja pela astúcia, seja
pela capacidade de ensinar, não é? E é nessas figuras que nós nos espelhamos diariamente para sobreviver à nossa humanidade, à nossa reles humanidade, né? A nossa vil humanidade. E o atleta, ele então está nessa condição de servir de espelho para se sair da média. Então, quando a Daiane dos Santos faz lá o triplo mortal carpado dela, e a gente olha e fala assim, meu Deus, isto não é humano. Não, isso não é humano, isso é realmente divino. E quando ela faz aquilo, né, eu não sei vocês, mas eu me emociono, porque isso dá para mim a dimensão da potencialidade do ser humano. E assim como ela foi descoberta numa praça em Porto Alegre, brincando num playground, quantas outras crianças poderiam experimentar a transcendência sendo capturadas desses lugares, experimentando por meio da sua habilidade a possibilidade de se divinizar. A Daiane, o Arthur Zanetti, se divinizam ao ter nos movimentos criados por eles, o nome deles no movimento. A ginástica é assim, quando você inventa um movimento novo, aquele movimento, aquele gesto leva o nome do atleta. Então, a gente tem um dos Santos, que já foi superado, já fizeram algo um pouco maior, mas o do Santos está ali. E o Zanetti, que também conseguiu fazer um movimento só dele, aí agora o ano passado, que também leva o nome dele. E é maravilhoso pensar que um brasileiro, um ser humano brasileiro, foi capaz de deixar a sua marca para a humanidade ao fazer um gesto que ninguém tinha feito antes. Então, mais do que torcer para ela subir ao pódio, eu torço para que um atleta entre na piscina, na quadra, seja lá onde for, e não se lesione para poder fazer o seu melhor gesto, para que ele tenha controle suficiente das suas emoções, para não se deixar levar pela ansiedade ou pelo nervosismo e conseguir executar o seu melhor gesto, porque nós somos ilimitados, embora sejamos limitados pela morte, não é? Mas nós podemos, muitos de nós, deixar as nossas marcas em vida fazendo o nosso melhor. E vejo pelos meus alunos, vejo pelas pessoas com quem eu compartilho, como isso está pobre, né? O quão pouco nós somos instigados a ser melhores. Eu tenho um filho e 4 enteados. E lembro quando meu filho era adolescente, imagina, filho de professor da USP, psicóloga, né? Deve ser um saco, deve ser muito chato isso, muito chato, né? E ele estudava numa escola aqui na Vila Madalena, uma escola muito legal, o Santa Clara. E eu lembro de um ano que meu filho pegou 12 recuperações em dezembro. 12. Não foram 2, foram 12. Né? E eu olhava aquilo e falava assim, meu filho, que passa? Né? Por que isso? Ele falou assim, mãe, eu errei nas contas. Eu falei, que contas? Porque a média era 6, né? E eu errei na conta, e eu tirei 5,7, 5,8. Né? Eu falei, filho, mas não dá para ir um pouquinho além? Todo mundo fala da tua capacidade. E ele falava, mãe, mas espera um pouquinho, você já não pagou o mês de dezembro? Então, deixa eu ir para a escola fazer as 12 recuperações. Não é? Sei que isso tem relação direta com a maturidade, mas sei também que isso está relacionado com aquilo que a escola fez de si mesma e o quão pouco atrativa ela se tornou. Né? Então, aquilo que a gente imaginava pertencer à escola, as portas para o mundo, deixou de ser. E eu penso que o esporte pode ainda ser essa porta aberta para o mundo. E que não necessariamente é o mundo da competição, mas um mundo para a descoberta de si mesmo. Não é? Então, quando esses seres humanos descobrem as suas potencialidades, eles começam a voar. Não é? E lembrando do mito de Ícaro, não é? Que faz asas para poder sair da onde ele estava, são asas feitas presas por cera, e que ele infelizmente não ouviu a recomendação de não voar tão alto
para que o sol não derretesse a cera, e nem tão baixo para que a água do mar molhasse as penas, encharcasse as penas e ele perdesse altitude. Mas que ele voasse planejadamente para poder sair de onde ele estava. Penso que o esporte ele promove essa ação de mobilizar pessoas habilidosas que podem executar o movimento, pessoas habilidosas que podem mobilizar em nós a emoção pela expectativa do gesto e, antes de mais nada, a emoção de nos resgatar dessa nossa humanidade pequena, parca de possibilidades. Não é? O esporte pode dar para nós essa condição de voar, ainda que seja com as asas construídas por Ícaro. Das histórias dos olímpicos brasileiros, vejo que o quanto a própria história do Brasil se transforma também pelo esporte. Há uma marca indelével na década de 80 que separa uma geração amadora de uma geração, entre aspas, profissional. Para vocês terem uma ideia, o termo amador vem de fazer por amor. E esse fazer por amor marca a história dos Jogos Olímpicos ao longo do século XX. Não é? E que, mais do que fazer por amor, havia uma questão política muito séria empregada nesse fazer por amor, uma vez que as origens do esporte se confundem, do esporte olímpico se confunde com o esporte na Inglaterra, que era uma atividade aristocrática, não é? Que não era uma atividade para todos, mas que o Pierre de Coubertin teve que se aliar a esse povo para poder fazer o movimento olímpico dar certo. E então a história do movimento olímpico no começo do século XX recebe essa marca do amadorismo, mas de um amadorismo restrito a quem não precisava trabalhar e podia praticar esporte no seu tempo todo. No Brasil, essa marca do amadorismo ela também se relaciona com a aristocracia, principalmente a aristocracia paulista, carioca, mineira e gaúcha, mas que, como água, ela escapa pelo vão dos dedos, não é? Porque havia, diferentemente da Inglaterra, que tem uma realeza bastante longeva, no Brasil a formação cultural e a formação social ela permitiu que escorresse pelo vão dos dedos isso, não é? Essa possibilidade. Então, lá no comecinho da década de 20 e 30, quem ocupa esses espaços são os militares, principalmente os militares de baixa patente, que praticavam esporte nos quartéis. Então, eles se mesclavam com a aristocracia brasileira e eles ganharam esse espaço. E, principalmente depois da Segunda Guerra, é que, efetivamente, com o esporte sendo desenvolvido na escola, que a gente vai ter, por exemplo, Adhemar Ferreira da Silva em 52 e 56. Né? O Adhemar, que era filho de um ferroviário e de uma empregada doméstica. Que a gente vai ter o José Teles da Conceição, que também foi medalhista em 52 no salto em distância. Enfim, não houve como frear esse impulso do amadorismo aristocrático na prática esportiva do Brasil. Mas aquilo que mais me preocupa, de fato, é essa transformação ocorrida depois dos anos 80, quando há uma pseudoprofissionalização do esporte e que o atleta começa a receber para fazer abertamente, sem restrição, só que, infelizmente, ele não é preparado para ser um profissional do esporte na dimensão do profissionalismo em qualquer carreira profissional. E isso causa muita preocupação, porque essa geração profissionalizada que começa a viver a transição de carreira e a se aposentar, experimenta agora as marcas de não se preparar para esse outro momento da vida. Nós estávamos conversando aqui um pouco antes do café, que conheci pessoas
que tiveram que optar entre ser atleta e ser profissional numa outra profissão, e que escolheram ser profissionais em outra profissão, mas que carregam esse desejo não realizado de ter sido atleta olímpico, mas que desenvolve habilidades próximas do esporte novamente para poder se realizar. Infelizmente, o esporte ainda não prepara os atletas para isso. E me causa muito constrangimento entrevistar atletas que foram ídolos da minha geração, por exemplo, vivendo numa situação de penúria hoje, não é? Que tanto é responsabilidade dele por não ter se mobilizado, não ter estudado, mas que também é uma responsabilidade do Estado. E veja, longe de mim ser paternalista, mas esses atletas dedicaram, às vezes, 10, 15, 20 anos das suas vidas competindo pelo Brasil. Eles não estavam competindo em nome próprio. Eles estavam dentro de uma confederação reconhecida pelo país, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, empunham as cores da bandeira, cantam o hino quando competem ou quando ganham medalha olímpica, e, quando acaba a carreira, é como se ele fosse ninguém, é como se ele fosse nada. Né? E, diferente de alguns políticos que sentam em suas cadeiras por uma semana e ganham pensão vitalícia, os atletas depois voltam para a vida, aos 30 anos, muitas vezes com lesões corporais muito sérias, e eles não têm para onde correr. Então, como tratar pessoas que foram tão importantes para cada um de nós, que viveu a emoção de vê-los realizar alguma coisa sobre-humana, ver hoje esse sujeito numa condição absolutamente desumana e irreconhecível. Então, uso também desse momento para exigir algum plano de ação no sentido de promover dignidade para essas pessoas que foram atletas e que hoje carregam essas marcas e essas histórias que podem, sim, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento do esporte a partir das suas experiências. Uma outra questão que me chama a atenção e que colabora para essa pesquisa, chamada Memórias Olímpicas por Atletas Olímpicos Brasileiros, é como as famílias tratam os seus atletas. Não é? Imaginem vocês que, dos 1.796 atletas brasileiros olímpicos, nós temos 342 falecidos. E, para nós resgatarmos a história desses falecidos, nós tivemos que buscar parentes, buscar técnicos conhecidos, contemporâneos. Não é? E, para nossa surpresa, nós chegamos a algumas famílias que não sabiam que havia um atleta olímpico em seu seio. E nós levávamos a fotografia e as informações sobre esse sujeito e falava assim: mas você não é sobrinho, você não é neto de fulano, não é ele? Sim, é ele. Então, ele foi aos Jogos? Não, ele não foi. Não, ele não foi, ou você não sabe sobre ele? Não, se ele tivesse ido, a gente saberia. Não é? Não. Então, vamos tentar resgatar. E, as 5 famílias, nós levamos a informação de que havia, na família, um atleta que havia participado dos Jogos Olímpicos. E isso nos chama muito a atenção pela necessidade que nós temos, então, de preservar a memória, não apenas do esporte, mas daquilo que é a própria história do esporte no país, que são os atletas olímpicos. Não é? Eu abro o jornal. Eu ainda leio jornal, eu sou dinossauro, né, gente, eu ainda leio jornal de papel. Né, eu não entendo com tablet, essas coisas, então, tomar café de manhã sem o cheiro da tinta é mais ou menos como faltar pão, não é? Faltar o ovo maltine, não dá. Não é? E é incrível como, com o passar do tempo, a gente vai vendo a editoria de esporte diminuir nos jornais. Antes era um caderno, agora ele é uma editoria dentro de um caderno, que às vezes tem 3 páginas, hoje tinha 2, e dessas 2 páginas, o canto inferior esquerdo, hoje, saía com a matéria da Fabiana Miller, porque ela ganhou a medalha de prata no Mundial. Não é?
Então, como pensar em fomentar esse desejo do ser atleta se a própria notícia sobre o esporte olímpico não está nos jornais? E se você liga a televisão, não é diferente, né? É uma profusão de esporte, de programas sobre futebol, mas pouco se fala de todos os outros atletas que são capazes de mobilizar a atenção sobre outras modalidades. Mas não foi assim no passado, porque, falando dos olímpicos do passado, a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional nos prestou um grande serviço, um grande serviço. Vocês imaginem ter todos os jornais do começo do século passado digitalizados e que você pode ir buscar o resultado de uma competição, por exemplo, de remo, no 2Com, em 1931, para checar o nome de um atleta, né? E esse trabalho de pesquisa que nos possibilitou, inclusive, de levar para essas famílias notícias sobre a vida de atleta desse tio, desse avô que deixou de existir. Por que eu falo isso? Hoje a gente está aqui, provavelmente, online para o mundo inteiro. A informação ela se multiplica com uma agilidade, com uma rapidez, como nunca antes. E essa mesma agilidade, essa mesma rapidez, compromete muita informação precisa que a gente precisa, né? Vou contar um caso para vocês. Futebol é a modalidade que mais atletas olímpicos tem na história do país. Não porque o resultado seja merecedor de destaque, mas é porque, em cada edição olímpica, desde 1952, quando o Brasil foi pela primeira vez, são pelo menos 18 atletas, que não se repetem. Só 2 atletas do futebol foram a duas edições olímpicas. 5 minutos. E aí, nos deparamos com a história de um sujeito chamado Paulinho de Almeida. E aí vamos em busca do Paulinho de Almeida, que já falecido. Tínhamos também que buscar essa história. Óbvio, Google, primeira etapa, e aí a gente descobre lá uma história do Paulinho de Almeida, que jogou no Grêmio, que foi para cá, foi para lá, foi para lá, foi para lá, foi para lá, foi para lá. E aí o grande barato da gente fazer pesquisa é que o olhar e o ouvido do pesquisador, ele tem um radarzinho que às vezes ele toca, não necessariamente porque a gente sabe a resposta, mas é porque alguma coisa não faz sentido. E o radar de um dos membros do grupo, Isaías, que é muito ligado em futebol, tocou quando ele viu essa mensagem. Ele chegou lá com a caneta assim na orelha para mim e falou: "Professora, tem uma coisa aqui que não está batendo." Eu falei: "Por que, Isaías?" Ele falou assim: "Porque a idade que está colocada aqui na postagem, ele não poderia ter sido olímpico." Eu falei: "Por que não?" Ele falou: "Porque ele já estava velho. Ele estava com 25 anos. Eu falei: "Mas 25 anos não é?" "Não, mas para aquele momento era." Por quê? Porque o pessoal do futebol tinha contratos de gaveta que ficavam lá parados até eles irem para os Jogos Olímpicos. Imediatamente depois dos Jogos Olímpicos, eles eram profissionalizados. Por quê? Porque eles eram profissionais e, pela regra do esporte olímpico, eles não podiam ir para os Jogos Olímpicos. Falei: "Tá, mas então, se não é isso, como é que você pode dizer se em todos os lugares que a gente abre, a notícia está lá?" Falei assim: "Porque alguém publicou isso e todo mundo replicou depois, sem questionar, sem checar a veracidade da informação." Eu falei: "Muito bem, eu adoro quando alguém me traz um problema, porque imediatamente eu transfiro o problema para buscar a solução." Vai em busca do Paulinho. Isaías ficou umas 3 semanas buscando o Paulinho, fuçando os jornais de época, e aí descobriu que, assim, tinha um outro Paulinho de Almeida que jogava no Flamengo. E que, atualmente, tem um torcedor que, em todos os jogos do Flamengo, ele vai com uma faixa em homenagem a esse Paulinho. E aí o Isaías foi atrás do jornalista que fez a foto. Esse jornalista falou que conhece o sujeito, sim, e aí conseguiu o telefone, e aí do telefone a gente conseguiu chegar no sobrinho do Paulinho, e aí a gente pôde reescrever a história do Paulinho de Almeida olímpico, que eu espero que em breve esteja multiplicado no Google, para quando outros pesquisadores forem atrás de um Paulinho de Almeida, encontrem, de fato, o sujeito a quem aquela história pertence.
por isso, para vocês que provavelmente estão aqui hoje, que mexem com informação e mexem com conhecimento, que tomem muito cuidado, não é, com a multiplicação de informação, questionem as suas fontes, chequem as suas fontes, porque muitas vezes a gente, sem querer, mata alguém, não é? E pela legislação isso não é homicídio, nem culposo nem doloso, não é? Mas e que não há qualquer preocupação sobre isso. Mas esse sujeito que morreu anônimo, esquecido, ele tinha sim essa mágoa, porque ele foi esquecido e que felizmente agora a gente consegue resgatar essa história. Isso mostra para mim, né, o que significa a importância que tem um atleta para a sociedade e para uma família, para um grupo social, o quanto ser olímpico é importante na vida de um atleta. Tanto é que alguns atletas se passaram por olímpicos sem selo, e vários deles nós conseguimos peneirar antes de escrever o livro, mas ontem nós descobrimos um que passou, né, e que se passou por olímpico sem ser, e agora que o livro está sendo tá circulando, os companheiros de época falaram, olha, não foi. Não, mas ela me falou que foi. Eu tenho entrevista dizendo que foi, mas não foi. Não é? Então, que desejo é esse que mobiliza uma pessoa a ponto de fazê-la criar uma outra história simplesmente para entrar nesse panteão, que se não é grego e se não está em Olímpia, reside em cada país onde a prática esportiva acontece. 5 minutos. Kátia, obrigado pela apresentação, muito legal todas essas informações. Eu vou tentar formular, eu estou pensando na pergunta enquanto eu vou falando, então, o que eu queria saber é minha impressão que hoje em dia, aqui no Brasil pelo menos, a gente tem duas coisas que são muito barreira para trazer novas pessoas para o esporte, para a dedicação do esporte. A primeira sendo a questão de que só vale a pena se esforçar muito se você tem chance de ser alguns dos melhores dentro de algum quadro, né? Não precisa necessariamente ser olímpico, mas senão as pessoas não têm vontade de se dedicar tanto. E a segunda é de que parece que muitas pessoas aqui no Brasil acreditam que para ser um atleta você tem que nascer com talento. E se você não nasce com talento, o que, para mim, no melhor dos casos, quer dizer alguma vantagem genética, o que tudo bem, mas as pessoas acham que tem um talento que nasce, que Deus tocou naquela pessoa e tal. Esse quadro, qual que é a sua opinião sobre ele? E tem, se for uma crítica, tem alguma solução para ele dentro do nosso país? Isso começa na educação, isso começa com os técnicos? Como que a gente pode melhorar isso daí? É muito interessante ouvir a fala de alguns atletas que dizem assim, sabe, eu não era tão habilidoso, eu precisava treinar muito mais do que os outros. Quando eu ouço aquilo, eu falo assim, peraí, como assim? Você foi medalhista. Eu falo, não, mas eu fui medalhista porque eu trabalhei muito. Porque tinha gente muito mais habilidosa do que eu. E sabendo que tinha gente muito mais habilidosa do que eu treinava em dobro. Então, veja, isso é educação. A genética é aquilo que ninguém mexe. Se tivesse essa combinação entre o genético e a educação, é o casamento perfeito, não é? Agora, é impossível também a genética se manifestar se não houver as condições para isso, não é? Então, quando você tem um currículo escolar onde a educação física é negligenciada, como é que você pode permitir que sujeitos habilidosos se manifestem? Então, é quase mágico, por exemplo, uma pessoa que é da área está vendo uma criança brincar num parque e vê e fala assim, olha, ela é habilidosa, não é? E vai lá e resgata. Quer dizer, a Daiane é abençoada, porque ela passou por isso. Ou, nós temos o caso de alguns remadores que nunca tinham remado na vida e que vão prestar serviço militar e na educação física no serviço militar, ou seja, o cara já tem mais de 18 anos. Um técnico, um oficial olha para ele e fala assim, nossa, esse cara aqui tem o jeito para isso. Põe o cara para remar e em 6 meses o cara já está campeão brasileiro. Né? Aos 18 anos. Então, você imagina se ele tivesse tido a chance de desenvolver as habilidades todas. Né? País nenhum dá certo sem educação.
Não tem como. E quando eu falo educação, eu entendo a educação no sentido amplo. Não é só a educação dos aspectos cognitivos, porque a educação física, a educação motora, ela também é educação. Não é? E é essa educação que pode oferecer as condições para esses caras mais habilidosos chegarem a ser olímpicos. Então, assim, por que todo mundo estuda matemática? Não é? Nem todo mundo quer fazer física, nem todo mundo quer fazer engenharia, mas a gente aprende matemática desde o primeiro ano. Né? Por que todo mundo estuda português, língua portuguesa? Porque todo mundo precisa da língua portuguesa para se comunicar. Agora, por que a gente precisa de educação física desde o primeiro ano? Porque sem o corpo a gente não vive. Não existe inteligências soltas por aí. Não é? Então, e penso que a educação física é muito mais do que só fazer atletas, mas ela é fundamental para que as habilidades básicas sejam desenvolvidas para esse cara poder chegar onde for. Então, eu vejo com muita ressalva quem critica o esporte dizendo que o esporte é excludente. Não é? O esporte não é excludente, o esporte é aquilo que a gente faz dele. Só isso. Não é? Agora, quando você dá ao habilidoso a possibilidade dele desenvolver as suas habilidades, isso é tão nobre quanto você pegar um garoto de uma Olimpíada de Matemática e colocá-lo numa startup. Por que isso é valorizado e o esporte não? Não é? Porque o esporte nesse país foi visto, sim, como uma atividade de vagabundos ao longo da história. De gente que não queria fazer nada. Não é? Então, ou a gente muda essa perspectiva, ou a gente está impedindo possíveis talentos de chegarem a ser mais do que simplesmente a média. Oi, bom dia. Bom dia. A minha pergunta é simples, assim, ano passado aconteceu o fenômeno do Gabriel Medina, né? Que todo mundo... Eu ouvi alguém dizer, um amigo meu falar assim, pô, de repente todo mundo virou expert em surf, e todo mundo quer saber disso, nunca ninguém quis, agora quer saber. E eu acho estranho isso, porque de repente o cara foi lá e acha que, como você falou, tem que ser o melhor, né? Então todo mundo só vai dar atenção se ele ganhar, se ele for o melhor do mundo. E agora, de repente, o Gabriel também meio que sumiu, assim, ele tem programa no Multishow e tal, mas ninguém mais quer saber, né? Sumiu da timeline do Facebook, sumiu das conversas. Eu acho que isso acontece muito mais com esportes olímpicos, né? Como está explicando para nós. E eu fico pensando, por que? Aonde está esse elo solto? Por que a gente fala tanto de futebol e não fala tanto dos outros esportes, que a gente tem tantos atletas bons e lutando tanto para crescer? É falta de incentivo do governo? É falta de incentivo privado? O que falta para ter mais, para dar certo? Assim, como ter um projeto que divulga isso, que coloca uma luz nos que passaram, né, e que foram esquecidos porque a carreira acabou. O que falta para elevar e ter mais oportunidade? Porque no nosso país, que é tão... falta tanta coisa, o esporte é um caminho, né? Como nos Estados Unidos, que do incentivo ao esporte e através disso a educação. Veja, há uma relação inegável de esforço mercadológico sobre o futebol. O futebol foi uma modalidade profissionalizada na década de 30. E nessa condição de profissionalização, se tornou um produto. Não é? Então, o produto futebol tem 50 anos de vantagem sobre as outras modalidades olímpicas. Agora, veja, quando nós começamos a fazer a pesquisa na hemeroteca digital, e os jornais daquela época tinham 10 páginas de informação dos esportes olímpicos, nós descobrimos, por exemplo, que uma regata
na Lagoa Rodrigo de Freitas, na década de 50, teve um público de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Você imagina o que é isso? Não é? Então, a televisão ela marca indelevelmente a história do esporte olímpico. A televisão entra na história do esporte olímpico em 1960, nos Jogos de Roma, para uma transmissão local, mas é a partir de 1964, em Tóquio, que os Jogos Olímpicos passam a ser transmitidos em tempo real. E isso transforma o esporte olímpico. Por quê? Primeiro porque a televisão é o grande meio de divulgação. Isso começa com a Leni Riefenstahl, lá nos Jogos de Berlim, em 1936, quando ela faz o filme Olímpia, que ela põe o esporte em imagem e inaugura uma estética da imagem esportiva em movimento, e isso transforma a história do esporte olímpico. Não é? Agora, a questão da profissionalização, ela tem uma relação inegável com a visibilidade do futebol, que saiu muito tempo na frente do esporte olímpico. E aí é claro que todo o jogo de poder e de interesses da FIFA em manter isso no lugar onde ele está. Eu entrevistei o João Avelange e ele conta um pouco sobre a trajetória dele na CBD, depois na FIFA. E eu pergunto para ele sobre essa questão do futebol olímpico, porque eu sou contra o futebol nos Jogos Olímpicos, o masculino pelo menos, o feminino não. Por quê? Porque o jogador de futebol ele não tem ideia do que sejam os Jogos Olímpicos, poucos. Eu não posso dizer, generalizar. Mas, assim, o pessoal mais antigo e alguns muito poucos contemporâneos têm a dimensão do que significa uma medalha olímpica ou uma performance olímpica. Não é? E o João Avelange fala assim, por que é que eu vou engordar o porco do vizinho? Foi exatamente assim que ele me respondeu. Não é? Então, assim, deixa a criançada fazer Jogos Olímpicos. Por quê? Porque o filé da FIFA é a Copa do Mundo. E aí vocês viram o ano passado o que aconteceu aqui no Brasil por conta da Copa do Mundo, aqui mesmo na Vila Madalena. A vila era outra, entendeu? E a gente vai ver o que significam os Jogos Olímpicos. Então, penso que há, sim, uma inércia dos meios de comunicação. Não é? Por quê? Todo mundo nesse país é crítico de futebol, entende de futebol, escala time, contrata e demite técnico, porque todo mundo domina. Todo mundo domina. Só que quando você vai para o esporte olímpico, o cara não sabe nem a regra básica da modalidade. Dá muito trabalho transmitir um jogo de beisebol. Imagina o que é narrar uma competição de badminton, não é? Ou de hóquei sobre a grama. Curling, né? Então, o cara tem que se mobilizar em busca do conhecimento. Então, é melhor deixar, repetir aquele senso comum que todo mundo discute. E o que mais me impressiona, que as pessoas sentam, param e assistem aquela ladainha sem fim, o mais do mesmo todos os dias, e só acumula falta de conhecimento que poderia estar sendo desenvolvido com os esportes olímpicos. A gente invariavelmente vai cair na discussão do porquê o esporte no Brasil não é valorizado, da necessidade do esporte na escola, porque que o poder público sempre, vamos dizer assim, coloca o esporte em terceiro, quarto, quinto plano. Mas aqui a gente está num ambiente de criatividade, a gente está num ambiente de empreendedorismo e estamos falando de ação. E você acabou de falar da questão da educação motora, que é óbvio, sem o corpo não existe cérebro, o cérebro não vive, as pessoas não se desenvolvem, não agem em direção a alguma coisa. Isso também é muito importante. Mas existe um fator que talvez seja pouco olhado no Brasil, de que é o esporte, de que é a competição, como um fator de desenvolvimento de caráter, como um fator de desenvolvimento de trabalho em equipe, como um fator de desenvolvimento do fair play, como um fator de desenvolvimento de lidar com fracassos e coisas que todo mundo, e em qualquer âmbito, lidar cotidianamente.
E isso, num ambiente de competitividade empreendedora, num ambiente de competitividade dentro de uma empresa, que você seja funcionário, em países como os Estados Unidos, por exemplo, é muito valorizado. Se você tiver num processo seletivo um profissional com os seus 30 anos, que foi atleta de competição, e um outro que por acaso não foi, e que eles estejam empatados, o atleta vai levar vantagem. Aqui no Brasil, provavelmente não, porque o cara que foi atleta teve que, em algum momento, abdicar do estudo. E aí esse cara vai ser preterido, falando, não, como você colocou, o atleta foi vagabundo. Em determinado momento da vida, ele parou de estudar para ir jogar bola. E a gente sabe que isso não é verdade e que existem alguns movimentos que tentam pregar, não sei se a palavra certa seria pregar, o oposto disso, da valorização dessa aprendizagem cognitiva e moral que o esporte traz. E aí eu te faço uma pergunta que é, não por conta do poder público, porque a gente sabe que, infelizmente, nesse país o poder público vai demorar muito para entender isso, mas como iniciativas privadas, iniciativas como essa, podem valorizar isso, podem valorizar os valores do esporte e os valores olímpicos. Obrigada pela tua pergunta, porque isso me permite falar um pouco mais sobre o que eu comecei a dizer, que no Brasil há uma desvalorização daquilo que é empreendedor, das pessoas empreendedoras, e há uma desvalorização daqueles que buscam excelência. Não é? Então, talvez, pela nossa formação católica e não protestante, né, que diz que é mais fácil um pobre passar, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um pobre entrar no reino dos céus, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Há uma questão colocada para nós, e eu vejo isso tanto no ponto de vista acadêmico como no esporte, que o atleta que fala que ele quer ser o melhor, ele é tomado como arrogante. Não é? Assim, como você quer ser o melhor? Eu quero fazer a melhor pesquisa que já foi feita nesse país sobre os Jogos Olímpicos. Metida você, não? Como assim? Essa pesquisa que a gente fez aqui no Brasil não foi feita em nenhum outro lugar do mundo. Falo isso com muita propriedade por conta dos congressos que eu frequento e dos estrangeiros que eu trouxe para cá. Que, aliás, a semana que vem a gente tem mais um grupo de 12 aí. Cada vez que eles olham para a nossa parede, a gente tem uma parede lá na nossa sala na USP com o gráfico da pesquisa, né, com o mapa da pesquisa, fica todo mundo assim, unbelievable, I can't believe. Né? Como é que vocês fizeram tudo isso? Como é que vocês foram capazes de ousar fazer um projeto deste tamanho, 15 anos de trabalho? E a gente fala aqui no Brasil isso, a gente ouve piada em congresso. Né? O que você faz com isso? Você gosta de historinha? Né? E se a gente não tem isso que o esporte dá para a gente, do enfrentamento da adversidade com a cabeça erguida, você sucumbe. E aí, assim, é muito mais fácil você se esconder na média do que você lutar pela visibilidade. Não é? Então, quando a gente pega principalmente a fala dos medalhistas, que ele fala assim, eu não fui para os Jogos Olímpicos para passear. Eu não fui para os Jogos Olímpicos para viver o clima da vila. Eu fui para os Jogos Olímpicos para conquistar uma medalha. Quem fala isso com muita propriedade é a Jaque Silva. A Jaque tem toda uma história no vôlei de quadra, ela enfrenta os poderosos porque ela quer a parte dela nos contratos de patrocínio, ela é banida do voleibol do Brasil, ela vai para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos ela começa a jogar vôlei de praia, e aí o vôlei de praia entra para o programa olímpico, e o técnico americano dela fala assim, agora é hora de você voltar para o Brasil. Ela tinha vendido tudo dela aqui no Brasil para ir para os Estados Unidos. E o técnico fala assim, agora é hora de você voltar para o Brasil. Ela falou assim, eu não volto. Ele falou assim, você vai voltar porque eu não vou te treinar mais e você vai ser a primeira atleta a ganhar a medalha de ouro do vôlei de praia. E ela consegue incorporar essa ideia, talvez porque ela estivesse lá. E aí o que acontece? Ela volta, ela faz a parceria com a Sandra, elas conquistam a vaga olímpica, engolem sapo até aqui,
né, porque fizeram com que ela saísse do circuito americano para poder estar aqui. E quando elas viajam para Atlanta, a Sandra era bem mais nova que ela. E a Sandra, óbvio, queria viver o clima dos Jogos Olímpicos, coisa e tal. A Jaque fala assim, nós viemos aqui para ganhar medalha. E o que ela faz? Ela sai da Vila Olímpica, ela aluga uma casa de frente para a praia, aonde as competições iam acontecer, e ela acordava e dormia no clima da competição. Ela não comeu um hambúrguer no McDonald's da Vila Olímpica, né? Ela não tomou uma Coca-Cola em Atlanta. Não, ela foi ali para ganhar medalha. E pergunte para ela o que ela ouviu quando ela fez isso. Não é? Então, veja, o esporte ensina a primeira e maior lição do esporte. É a busca da excelência e a disciplina. Agora, a minha geração, por exemplo, foi marcada... Quando a gente falava a palavra disciplina, eu vivi durante a ditadura. Então, a palavra disciplina remetia imediatamente a uma coisa ditatorial. E não é. A disciplina é aquela coisa assim, qual é o teu foco? Né? Durante a escrita desse livro, ao longo de algumas semanas, nós trabalhamos 18 horas por dia para terminar esse texto. Em plena Copa do Mundo. Vocês imaginam que a gente, trabalhando com esporte, abrindo mão da Copa do Mundo para terminar um livro. Não é? Mas por quê? Porque o esporte ensina isso para a gente. Qual é o teu foco? É ali? Então, assim, então não tem festa, então, às vezes não tem família, às vezes não tem sono. Por quê? Porque o objetivo é aquele. E, infelizmente, ainda a gente não tem isso colocado no nosso projeto de educação. Agora, você imagina para as crianças dos céus que a gente percorreu o ano passado fazendo palestras sobre isso aqui, que a gente fala para a criança, olha, você pode fazer isso? O olhinho deles brilha, e outros dizem assim, não posso, eu sou pobre. Né? Não tenho, porque eu estudo numa escola pública. Veja, é preciso mudar o discurso, e o discurso muda mudando a ação junto. Não adianta eu ter um discurso maravilhoso com vocês aqui e chegar lá e chegar para os meus alunos e falar assim, não, esse projeto não, dá muito trabalho. Não, você não vai conseguir dinheiro, você não vai conseguir as condições. Não, não. Eu adoro gente que vem com coisa irrealizável para mim, aparentemente irrealizável. Porque não existe nada mais gostoso do que você instigar alguém a fazer aquilo que parece impossível e esse cara realizar isso, para si mesmo e para quem está ao redor. O efeito multiplicador de uma ação irrealizável é maravilhoso, porque é realizável. Você só precisa planejar direito, você precisa... Está aqui, o irrealizável está aqui concretizado. Teve um aluno na terça-feira que me falou, que estudou comigo há 7 anos atrás. E falou, olha, hoje eu vou te confessar uma coisa. Quando você chegou no laboratório aquele dia e falou assim, nós vamos entrevistar todos os atletas olímpicos, eu falei que sim, porque eu não podia dizer não. Mas falei assim, mas ela é louca. Ela é absolutamente louca. Isso não é possível. Não é? Então, eu fico imaginando o que esse livro hoje causa nessas pessoas que estiveram comigo ao longo dessa trajetória. Olá. Meu nome é Claudemir. Parabéns pelo trabalho. A minha pergunta era relacionada exatamente à questão da potencialidade do brasileiro em relação à cultura da não valorização. Né? E, como você já respondeu, eu queria saber o seguinte, depois dessa pesquisa toda, como você vê o resultado social desses atletas, né, da performance desses atletas, nessa cultura de valorização do brasileiro? Existe, embora possa ser ínfima? Então, acho que juntando a tua pergunta com parte da pergunta do Marcelo, eu vejo o quanto essas pessoas poderiam ser exploradas no bom sentido na direção da multiplicação dessa proposta de excelência e disciplina. Não é? E que eu não posso esperar mais nada do poder público, porque nós já cansamos de levar propostas para o poder público em véspera de Jogos Olímpicos e fora de Jogos Olímpicos, e eu vejo assim com muita descrença alguma coisa que venha do poder público. Então, se o Gonzaguinha acreditava na rapaziada, né, eu tendo a acreditar no poder do poder privado. Em que sentido?
Alguns empresários hoje já conseguem vislumbrar essa possibilidade e talvez o que lhes falte seja informação e projetos para efetivamente resgatar essas pessoas que têm essa potencialidade. E veja, quando eu falo isso, não é colocando esses caras como, por exemplo, técnicos ou árbitros ou cartolas. Não, eles podem desenvolver projetos onde eles utilizam toda essa força mobilizadora aprendida no processo do esporte para fazer a diferença no seu lugar. A coisa mais maravilhosa desse projeto, e que acho que nenhum outro doutorado teria me dado, foi conhecer o Brasil em busca desses caras. Porque eu fui a eles para fazer as entrevistas. Então, eu fui a eles e muitos desses atletas voltam para os seus locais de origem depois de vencer a carreira como atleta. Então, eu conheci um Brasil que eu desconhecia. Eu conheci o Brasil do interior, eu conheci o Brasil do sertão, eu conheci o Brasil da caatinga, eu conheci o Brasil do litoral, não é? E quando eu vejo da onde esses caras saíram, e quem fez essa diferença, quase sempre foi um professor. E não necessariamente um professor de educação física, também um professor de educação física. Tem uma cidade em Santa Catarina de 5.000 habitantes, perto de Chapecó, que de lá saíram 3 atletas olímpicos do handebol. Aí você fala assim, ok, o que é que tem ali? Ali tinha um professor entusiasta, que onde tivesse um campeonato, ele pegava o Fusca dele e botava 5 do time dentro e vamos embora. E ele não media esforços, entendeu? Então, assim como esse professor, assim como o professor Batista de Porto Alegre, que fez 5 medalhistas do voleibol, sendo professor de uma escola pública, e todos esses atletas medalhistas fazem questão de se referir a ele como uma figura central na sua formação, quantos professores batistas tem pelo Brasil? Né? Quantos professores usam os seus Fuscas, mesmo aqui em São Paulo, que a gente viu, né, pelos céus, pelas escolas públicas, quantos professores têm essa disposição? Mas assim como falta água, e as flores morrem por falta de água, né, essa água que mobiliza, que nutre esses professores, é cada vez mais escassa. E eles vão secando. Né? Eu tive um colaborador que infelizmente morreu, que ele me dizia o seguinte, ele era formado em Direito. E ele dizia o seguinte, que há crimes inafiançáveis no Brasil, mas o principal deles continua solto, que é o roubo da esperança. Que ele falou que roubar a esperança de alguém deveria ser um crime inafiançável. Porque a gente não vive sem a esperança. Não é? E quando alguém rouba de nós essa ideia de poder fazer, de poder criar, você está destruindo não apenas aquela pessoa, mas o que está ao redor dele. Porque ele vai murchando, ele vai contaminando essas outras criaturas ao seu redor. Não é? E o esporte pode ir nessa outra direção, e os atletas olímpicos também. Nós vimos isso na terça-feira, nós tínhamos mais de 200 atletas de diferentes gerações no lançamento do livro. E muitos deles já tinham caído no esquecimento. Cara, é muito louco você chegar na casa de alguém e falar assim, como é que você me achou? Eu achei, porque você foi olímpico. Não, mas ninguém se lembra de mim. Um deles sentou para dar entrevista comigo com o chefe dele. E aí ele falou assim, ele nunca me contou isso antes. Você imagina dentro da empresa o que eu já podia ter feito com ele? Eu tenho um atleta olímpico aqui do meu lado, não é? E ele falou assim, porque isso não... Eu parei com 22 anos e depois não foi mais nada. Não, tá lá, porque é isso. Essa marca olímpica do cara, ele leva como uma cicatriz no corpo dele. Só que já não é mais no corpo, é na alma, é na própria identidade, é na capacidade de fazer coisas, não é? E eu lamento muito que esses 1.796 atletas, 95 atletas brasileiros que têm essa marca, sejam tão pouco valorizados pelos lugares onde estão, pelas empresas onde estão e pelo poder público e privado desse país em véspera de Jogos Olímpicos.
Olha a força mobilizadora que esses caras têm. Não é? Mas eu acho que a gente pode ir fazendo a nossa parte enquanto isso.